Boa noite, galera. Eu sou o Maza Vilela e eu gostaria de falar um pouquinho com vocês a respeito da Palavra de Deus. Algumas verdades contidas na Palavra de Deus que, infelizmente, hoje em dia tem sido deturpada. Eu vi outro dia um rapaz, um jovem, comentando na internet, falando a respeito de Deus. E aí nesta palavra que ele falou, ele disse que Deus, se Deus realmente existisse, não aconteceria tantos problemas, tantos males. Mas por que será que aconteceu tudo isso, né? Então a gente tem que começar a falar lá do princípio, das coisas que aconteceram, das coisas que estão para acontecer, e saber que todo o propósito de Deus, ele é bom, ele é muito bom, e que nada escapa ao seu controle, nem à sua presciência. Esse é o nosso Deus. Bom, vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho a respeito da Bíblia. Antes eu gostaria de contar uma pequena história para vocês sobre criação, né? Nós vemos aí que existem hoje em dia várias pessoas que desenham quadros magníficos, quadros que ficaram para a história da humanidade, músicas que ficaram para a história da humanidade e vão continuar até que essa humanidade passe, óbvio. E também pessoas comuns, né, que geralmente conseguem criar alguma coisa, né? Por exemplo, tem um espaço, o marceneiro vai lá e constrói um armário magnífico, uma criação magnífica. Eu tenho um amigo marceneiro, que ele é muito bom no que ele faz e sempre foi dessa forma, né? Tudo que ele se propôs a fazer geralmente é muito bom. E sobre esse assunto criação, eu gostaria de estar lendo com vocês um texto que se encontra na Palavra de Deus. Não existe outro, tá? Palavra de Deus, isso aqui, ó, Bíblia. Na Palavra de Deus que se encontra em Gênesis. É um texto que eu acho que muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo nesse momento conhecem essa palavra. Vamos falar então um pouquinho a respeito dela. O texto que eu estarei lendo se encontra em Gênesis, capítulo 1. Vou ler apenas o primeiro versículo, depois eu vou entrar com os textos de acordo aqui com o que for necessário, porque é um texto bastante conhecido de todos, né? Diz assim a palavra do nosso Deus, em Gênesis capítulo 1, do versículo 1 em diante, a gente vai conversando a respeito. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, pode ficar à vontade que eu tentarei responder na medida do possível, né? Se eu não conseguir, buscarei pessoas que sejam mais fundamentadas na palavra do que eu, para a gente poder tentar explicar isso para vocês. Então eu gostaria de falar a respeito de 3 verdades, né? As 3 primeiras verdades que ocorrem na Bíblia, né? Criação do céu, dos céus e da terra, e de tudo que neles há. Diz assim o versículo 1 da Palavra de Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Essa é a verdade absoluta, tá? Pode ser que alguns cientistas, algumas pessoas renomadas, elas venham até você e tente falar que não, que a Terra se originou de uma grande explosão, de um Big Bang, como eles dizem, né? Big Bang. Mas a verdade absoluta para as pessoas que são cristãs, e um pouquinho mais para frente eu vou falar sobre isso também, é que não existe outra forma. É como se fosse aquela teoria do entregador do carrinho que ia entregar pizza lá para a pizzaria, né? Entregar os materiais para fazer pizza da pizzaria, onde todos os ingredientes estavam dentro da van do entregador. Houve uma explosão,
né, uma grande colisão, uma explosão, e aí abriram o compartimento traseiro, tinha uma pizza pronta, né? É impossível. E olha que a pizza são poucos ingredientes, né? A água vai, dependendo do recheio dela, mas a base da pizza é água, farinha, sal, ovo, né? Coisa simples. Agora imagine a estrutura do ser humano, né? Vamos começar a pensar por aí. Quantas células você tem no seu corpo, né? Quantos órgãos, né, você tem no seu corpo, todos independentes entre si e todos dependentes de um mesmo sistema, né? É o que faz a complexidade do ser humano. Então vamos lá. No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre as águas e as águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus, houve tarde e manhã o segundo dia. Pois é, né? E Deus fez. Simplesmente aprove a Deus fazer, né? Aí o pessoal pode estar se perguntando, mas que Deus é esse? Que Deus é esse que ele está falando, né? É o Deus criador de todas as coisas, cujo nenhum olho conseguiu ver até hoje. Nenhum olho conseguiu ver a Deus, né? Viram anjos, viram o Espírito de Deus, né, pairando sobre Jesus Cristo, viram o próprio Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, e é aí que se constitui esse Deus, né, que é um Deus único, porém triuno, subdividido em Pai, Filho e Espírito Santo. E a prova, né, da trindade de Deus, ela se encontra aqui, ó. Havia trevas sobre a face do abismo, versículo 1. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Quando ele fala dessas águas aqui, num outro versículo um pouquinho mais para frente, não sei se vocês lembram da leitura, que falou assim que Deus fez separação entre as águas abaixo do firmamento e acima do firmamento, ou seja, as nuvens. Quando fala que o Espírito Santo de Deus estava pairando por sobre as águas, eram as primeiras águas, as águas do firmamento, as águas sobre o firmamento, e não sob o firmamento, e sim sobre. Ou seja, era ali que estava pairando o Espírito de Deus, né? E aí, vocês podem me perguntar, mas cadê a terceira pessoa da Trindade? A terceira pessoa da Trindade, ela se encontra aqui, ó, onde é falado desta seguinte forma, que é a formação do homem, né? Que diz assim, quer ver? Onde diz aqui? Versículo 26 diz assim: disse também Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Mais uma vez, havia mais alguém com Deus. E esse alguém eram as pessoas da Trindade. Eu não posso falar eram, né? Porque, segundo o que eu creio, Deus é eterno. Então, são eles, né? A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Num outro texto mais para frente, dá para se falar a respeito, né? Que diz Deus
que tudo foi feito por Ele, para Ele e por meio dele, que é o Filho, que é Jesus Cristo, né? Que é o que direciona a palavra de Deus, né? Tudo isso direciona a palavra de Deus. Desde o primeiro versículo até o último versículo da Bíblia, ela é direcionada para uma só pessoa, que é a causa de tudo, que é a salvação. Aí a gente vai estudando a respeito, né, conforme for passando um pouquinho do tempo. No versículo 31, ele diz assim, olha: viu Deus após toda a criação e após, vamos dizer assim, a feitura do homem, né? Do homem, após tudo ser criado e após o homem ser formado, ser feito. Foi diferente. Deus não falou haja homem, ele falou façamos, pois, o homem a nossa imagem e semelhança. E ele soprou o fôlego da vida na narina do homem, e ele passou a ser alma vivente, conforme diz o texto aqui. Se vocês lerem, vocês vão entender, né? E diz assim no versículo 31, após tudo isso ocorrer, diz assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Muito bom. Tudo era muito bom. Tudo que Deus criou era muito bom. Mas que Deus é esse, conforme diz o menino lá do vídeo, que deixa acontecer tantos males, né, na Terra, terremotos, furacões, tempestades, vulcões, epidemias como essa que nós estamos vivendo agora, né? Que Deus é esse? Que tudo que disse aqui, que tudo que ele fez foi bom. Porém, Deus criou o homem, né? E um pouquinho mais para frente também, na palavra de Deus, diz que o homem, que a criação do homem, a feitura do homem, foi realmente a coroa da criação de Deus, né? Foi algo mais brilhante que Deus tinha feito, porque ele conseguiu concretizar em um ser a sua própria imagem e a sua semelhança. Ou seja, você que está me vendo aí, você tem valor para Deus. Um valor que é que é maior do que o mais raro ouro de Ofir, conforme diz a palavra de Deus. Você é a coroa da glória da criação de Deus. Como você está sendo adornado? Me veio essa pergunta na cabeça agora. Você está servindo para qual finalidade para Deus, né? Qual a finalidade que você está servindo para Deus? Que tipo de adorno você está sendo para Deus? É uma coisa que nós temos que nos perguntar, nós temos que parar, pensar, sabe? E você parar mesmo para pensar e falar assim, poxa vida, o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu que sou tão precioso para Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Como eu estou vivendo? O que eu tenho feito? De que forma eu tenho agradecido por tão grande preocupação de Deus pela minha vida? Eu não sei, de repente, muitas pessoas nesse momento podem estar passando por dificuldades financeiras, dificuldades espirituais, dificuldades mentais, né? Porque existe também isso. Pensando em algo mal, fazer algum mal talvez. Duvidando muitas vezes da presença de Deus. Duvidando de um Deus que pode fazer grandes coisas na sua vida. Olha, de verdade, eu creio que Deus é poderoso, é maravilhoso, é longânimo. E que além de tudo, Deus é bom.
E não existe o mal em Deus. E tudo o que ele fez, conforme diz a sua palavra, que é uma palavra santa, foi muito bom. Tá, mas e essas coisas que acontecem? Pois é. Deus formou o homem. E quando ele formou o homem, ele trouxe uma mensagem. Ele falou, olha, você homem, você vai cuidar de tudo aqui. Tudo que existe aqui, você vai ser o cuidador de todas as coisas. Você vai gerenciar cada aspecto, você vai colocar o nome em cada animal, vai dar nome a cada fruta, vai dar nome a cada tipo de peixe, entendeu? A cada árvore, tudo você vai nomear, a cada animal, tudo, todas as coisas. Tudo aqui te pertence. Aí viu Deus que todos os animais tinham uma companheira, né? Tinha uma fêmea. Deus fazia macho e fazia fêmea. Porém o homem não tinha. E Deus criou Eva. Fez com que Adão caísse em um sono profundo. Segundo a palavra de Deus, foi lá, retirou a costela de Adão e formou a Eva. E esta passou a ser chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Mas tudo isso também estava perfeito. Tudo isso estava muito bom. E quando Deus formou a Eva, ele disse aos dois da seguinte forma, falou, olha, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas, porém, contudo, todavia, da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A origem de todo mal. A origem de todo mal. Uma questão que, por exemplo, tem várias vertentes, né, vários tipos de crença que fala a respeito do livre-arbítrio. Uns creem que existe livre-arbítrio, outros creem que não existe livre-arbítrio. Hoje em dia, falando, né? A forma que eu creio, eu tenho que falar para vocês da forma como eu creio. Eu creio que hoje em dia, segundo o que eu entendo da palavra de Deus, não existe mais livre-arbítrio. O único que podia ter a escolha, que podia ter o livre-arbítrio, foi Adão, que foi o pai da raça humana. O único. A partir daí, Adão morreu. Morreu e contaminou toda a terra. Ele contaminou toda a terra. De que forma? Por exemplo, todo parto, seja de animal, seja de humanos, até aquele momento lá, seria um parto suave, sem dor. A mulher passou a ter dor, né? Adão passou a mentir naquele momento. Surgiu a mentira no mundo, né? Surgiu a culpabilidade, né? Ou seja, vou tirar minha testa da reta, senão quem vai tomar o tiro sou eu, né? Ah, Senhor, eu estava de boa, mas a mulher que tu me deste, sabe como é que é? Ela me deu do fruto e eu comi. Ou seja, nem na mulher ele pôs a culpa em Deus, porque foi Deus que deu a mulher para ele. Foi Deus que criou a varoa, que formou a varoa. Pois é. Então, a terra começou a produzir cardos e abrolhos, né? A mesma terra que ele formou passaria a ter que ser lavrada, arada, né? Sucada, para poder produzir. Antes, tudo estava ali para ele. Porém, tudo, né, mudou, tudo transformou.
E aquela obra que era boa, que tinha sido muito bom, conforme diz a palavra de Deus, aquela obra simplesmente, né, acabou. Mas existe uma esperança. A palavra de Deus diz em vários versículos, né, que da Bíblia, e como eu te disse, de Gênesis a Apocalipse, ela aponta só para um ponto, que é Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. É neste que nós temos que crer. E crer em espírito e em verdade, nos arrependendo dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados. Óbvio, eu sou muito pecador. Eu preciso muito da misericórdia desse Deus na minha vida. Mas eu admito isso, porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu sei que nele não subsiste pecado. Eu sei que o que eu tenho feito muitas vezes tem desagradado ao nosso Deus. E eu clamo a Deus, eu peço misericórdia. Misericórdia dele para a minha vida e peço para a vida de muitos. A esperança, ela vem nesse versículo aqui, ó, que diz assim, depois do capítulo 3, né, onde diz assim, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. A mulher sabia, ela tinha consciência disso. E aí foi transcorrendo, Eva acabou sendo ludibriada pela serpente, sendo enganada, né? Mas nada que a cobiça dos próprios olhos dela, porque diz na palavra de Deus que o fruto era bonito, era vistoso e era agradável ao paladar, ela comeu e deu também a Adão. Adão olhou o fruto e falou, pá, bora lá, nem pensou. Talvez ele tenha pensado que era um fruto normal, eu não sei, não estou desculpando Adão por isso. Ele não podia ter comido, ele tinha que ter perguntado qual a origem, mas não perguntou. Isso fez com que acontecesse tudo isso também. Mas Adão podia, por exemplo, vamos supor, recusar o fruto. Se ele recusasse o fruto, sabe o que aconteceria? Provavelmente Eva teria partido e Deus formaria uma outra varoa para Adão. Se fosse ao contrário, talvez acontecesse a mesma coisa se Adão tivesse comido primeiro e Eva tivesse escolhido não comer, talvez Adão tivesse sido destruído naquele mesmo momento e Deus formaria um outro Adão para Eva. Poderia ter acontecido isso? Poderia, mas não aconteceu. Os dois comeram, os dois pecaram, os dois morreram. Morreram. A palavra morte em grego é thanatos, que significa separação. E aí foi criada a separação do espírito e da carne. Né? A palavra de Deus diz no outro texto que o pó vai para a terra como era e o espírito vai para Deus que o deu. Então eles morreram. Porém, quando Deus foi visitar Adão na viração do dia, o que aconteceu? Houve aquele impasse. Ah, a serpente me enganou. E você, Adão, a mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. Foi isso que aconteceu. E tu, serpente? E você, serpente? E aí? O que você fez? Qual é a sua parcela de culpa nisso tudo? Vamos lá, vamos ver o que Deus falou para a serpente, né? Diz assim, ó. No versículo 15 diz assim: porém inimizade entre ti, entre aspas, serpente, e a mulher, entre a tua descendência, serpente, e o seu descendente, mulher. Este descendente da mulher lhe ferirás a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso se cumpriu com a morte de cruz. Essa é a nossa maior esperança. Que o descendente da mulher, que é Jesus Cristo,
ele pisou a cabeça da serpente, mesmo ela tendo ferido o calcanhar. Bom, nós vamos parar por aqui. Para não ficar muito grande o vídeo, já está com 25 minutos. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, podem perguntar. E como eu disse, se eu não conseguir responder, buscarei pessoas com mais capacidade bíblica do que eu, para a gente conversar a respeito, mas você não ficará sem pergunta. Mas a maior pergunta que você tem que se fazer é essa aqui: Senhor, o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu que sou coroa da glória da criação de Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. É a principal pergunta. As outras vêm como consequência. E pode perguntar que se eu conseguir responder, responderei. Se eu não conseguir, como eu disse, buscarei auxílio de pessoas que possam nos ajudar a estar estudando esse assunto, né? E nesse decorrer aqui nós vamos falar bastante da Bíblia. Eu só gostaria agora nesse momento de orar por nós, né? Não é por você não, orar por nós, porque eu também necessito de oração. Como eu disse, eu sou uma pessoa simples, humilde, não sou pastor, gosto de falar da palavra de Deus. Simplesmente isso. Sou cristão protestante, né? Sou cristão protestante e gostaria de estar orando com vocês nesse momento. Vamos curvar as nossas cabeças e orarmos? Senhor, mediante, Senhor, a Tua palavra explanada, mediante tudo que foi dito, precisamos declarar nesse momento, ó Pai, que confiamos em Ti, que sabemos, ó Pai, que Tu é o Criador de todas as coisas e que as nossas vidas dependem de Ti. Portanto, Senhor, haja conforme o Teu querer e a Tua vontade nas nossas vidas. Porque, ó Pai, não cabe a nós nem decidirmos, ó Pai, Te amar, ó Pai. Porque certamente a Tua palavra nos diz que Tu nos ama primeiro. Não adianta, ó Pai, nós querermos Te conhecer, porque a Tua palavra diz que Tu nos conhece desde antes da nossa formação no ventre da nossa mãe. Portanto, Senhor, age em nós. Faça em nós o Teu querer. Se Tu quiseres, ó Pai, enviar o Teu Espírito Santo e nos vivificar, nos dar vida, vida em abundância, transformação de vida, de caráter, transformação, ó Pai, do nosso estado, ó Pai, para um estado melhor, que é a proximidade do Teu amor. Nos molda conforme o Teu querer e a Tua vontade. Nos usa, ó Pai, conforme o oleiro usa um barro. Usa a nossa vida também, ó Pai. Se for necessário que Tu nos quebre, que nos faça novamente da forma como é do Teu querer e da Tua vontade. Porém, ó Pai, nós declaramos que precisamos de Ti. Somos pecadores, ó Pai, e precisamos da Tua misericórdia, da Tua graça, do Teu favor imerecido. Seja conosco e nos abençoe, ó Pai, no transcorrer desses estudos que nós faremos, ó Pai, da Tua palavra. É o que nós oramos, agradecidos, no nome santo e precioso de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a minha vida, Deus nos abençoe. Né? Leve essa palavra para a tua família. Se você quiser, compartilhe esse vídeo, compartilhe com alguém que necessita. Né? É isso aí. Deus nos abençoe, fiquem com Deus e uma boa noite.